A Palavra de Domingo. Eu sou o Padre Leonel, da Diocese de Aveiro, e este é o podcast em que proponho a reflexão das leituras da Eucaristia de cada domingo. Hoje iremos refletir as leituras do 23º domingo do tempo comum do ano A. Escutemos a primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Filho do homem, coloquei-te como sentinela na casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Sempre que eu disser ao ímpio, ímpio, hás de morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Tu, porém, se avisares o ímpio para que se converta do seu caminho e ele não se converter, morrerá nos seus pecados. Mas tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Nesta primeira leitura, escutamos um trecho retirado do livro do profeta Ezequiel. Conhecido como o profeta da esperança, Ezequiel exerce o seu ministério numa das alturas mais conturbadas da história de Israel: a ocupação e a deportação para a Babilónia. É o exílio que tanto marcou o povo judeu. É por volta da primeira deportação que Ezequiel começa o seu ministério. Estamos por volta do ano 597 a.C. Ezequiel é exilado nesta primeira vaga para a Babilónia. Aí, começa por anunciar ao povo de que precisa de se converter, assumir a responsabilidade pelo seu pecado e confiar na misericórdia de Deus. Não basta acreditar que Deus habita no templo e que por isso Israel e Jerusalém estarão seguros. Não estão. É necessário algo mais. É preciso uma conversão, não só coletiva, mas individual. É a conversão pessoal que o profeta convida. Em 586 a.C., pela mão de Nabucodonosor, Jerusalém é destruída, o templo arrasado e o resto do povo de Israel é deportado para a Babilónia. Por esta altura, Ezequiel começa uma fase nova do seu ministério, passando a consolar o povo e a anunciar um novo começo da história de Israel. Deus não se esqueceu do seu povo. Este tempo do exílio servirá para purificar Israel e este tomar consciência da submissão entre as nações. Cada um voltará o seu coração para Deus, vivendo a aliança na sua vida e prestando verdadeiro culto a Deus. E no futuro, Jerusalém e o templo serão reconstruídos. O texto que escutamos este domingo é desta segunda fase. O profeta reflete a missão que Deus lhe confiou: ser sentinela para um povo que se encontra deportado, longe de sua casa, sem templo e sem culto. O profeta tem a missão de avisar dos perigos que podem acontecer e desviar o povo completamente de Deus. Deus não aceitará isso. Por isso, envia Ezequiel para avisar dos perigos, levar a que os ímpios se convertam e os justos não se desviem. Deus quer que todos se salvem e que nenhum se perca. O primeiro a ter de ter consciência da sua missão é o próprio profeta. É o que ouvimos hoje. O profeta Ezequiel a reconhecer e anunciar a sua missão junto do povo. Escutemos a segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos, resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade
é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. A segunda leitura é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo não precisa de grandes apresentações. Judeu, fariseu, discípulo de Gamaliel, perseguidor dos primeiros cristãos, tem um encontro com Jesus ressuscitado que transforma a sua vida. De perseguidor, passa a cristão convicto, a quem Jesus entrega uma missão especial. Esse homem é o instrumento da minha escolha para levar o meu nome perante os pagãos, os reis e os filhos de Israel, diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos. A carta aos Romanos é dos últimos escritos de São Paulo, se não o último. Ele tem a intenção de vir à Península Ibérica e pretende passar primeiro por Roma. A passagem por Roma não será apenas instrumental, porque fica a caminho. Roma é a capital do Império para a qual a Igreja nascente se está a expandir. E mandando da sua periferia oriental, chegou já ao extremo ocidental. Roma vai se tornando o centro do cristianismo, à qual aderem cada vez mais pessoas de origem pagã, e se vai diluindo o número daqueles que vêm do judaísmo. Roma ganha assim cada vez mais importância. Paulo escreve esta carta para preparar a sua chegada a Roma, como que se apresentando e dando a conhecer o seu pensamento teológico. Pela importância que Paulo coloca nesta sua viagem na comunidade de Roma, esta é uma carta bem cuidada e estruturada. Noutras cartas, Paulo responde a problemas concretos que surgem nas comunidades. Esta, contudo, não responde a problemas específicos da comunidade de Roma, mas tem uma preocupação mais eclesial por toda a Igreja. A carta pode dividir-se em dois grandes blocos temáticos: o Evangelho da Salvação e a vida de acordo com o Evangelho, que são emoldurados por uma introdução e uma conclusão. O excerto que ouvimos este domingo pertence à segunda parte. Nela, São Paulo fala do amor ao próximo. O centro da mensagem evangélica é o amor de Deus por todos e cada um, a nossa resposta a esse amor que se concretiza no amor ao próximo. E o próximo não é uma abstração filosófica ou teológica ou literária. São pessoas concretas, que estão à nossa volta e que muitas vezes não são aquilo que gostaríamos que fossem ou que achamos que deveriam ser. E às vezes até são o contrário. Contudo, Deus chama-nos a amar o concreto da realidade do outro, assim como nos amamos a nós mesmos. Escutemos agora o Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, traz ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes já concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. O texto do Evangelho que escutamos este domingo é retirado do Evangelho de São Mateus. Segundo a tradição, este Mateus é o cobrador de impostos chamado por Jesus para fazer parte do grupo dos 12. No seu Evangelho, Mateus procura levar-nos a reconhecer Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que ele nos apresenta no primeiro capítulo, como este era verdadeiramente o Filho de Deus, como nos afirma o centurião no capítulo 27. Este Filho de Deus é o Messias prometido por Deus, por isso, filho de Davi de acordo com a promessa messiânica. Podemos dividir o Evangelho de São Mateus da seguinte forma: primeiro, o Evangelho da infância; segundo, o anúncio do reino; e terceiro, a paixão e morte e ressurreição de Jesus. O texto que escutamos do capítulo 18 insere-se na segunda parte, o anúncio do reino. O capítulo 18 é conhecido como o discurso eclesial, ou seja, Jesus procura ensinar como os seus discípulos se devem relacionar e como deve ser a caminhada em comunidade. Mais propriamente, este domingo fala-nos da correção fraterna.
Para nos ajudar a perceber melhor o que Deus nos quer dizer na palavra deste domingo, talvez nos ajude a recordar o versículo que antecede o início do Evangelho que escutamos, que nos diz: assim também é da vontade do vosso Pai que está no céu, que não se percam só destes pequeninos. Deus oferece um caminho de salvação a todos. Jesus diz-nos do Evangelho de São João: de facto é esta a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho de Deus e acredita nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus teve a sua missão concreta no tempo e na história. Agora, a Igreja, ou seja, a comunidade dos seus discípulos, é a depositária do dom salvífico de Jesus que anuncia e propõe todos os dias. Mas a Igreja não é um ente abstrato. Concretiza-se nas nossas comunidades, nas paróquias, nos movimentos e grupos eclesiais, que são formados por pessoas concretas, ainda imperfeitas e com defeitos, que vão procurando viver o Evangelho nas suas vidas. Ora, isto significa logo à partida duas coisas que se interligam. Primeiro, pessoas imperfeitas enganam-se e cometem erros, iludem-se e desviam-se do caminho. Segundo, isso leva a tensões e conflitos entre os irmãos no seio da comunidade, levando a discórdias e divisões. Ora, a palavra de Deus este domingo ajuda-nos a perceber como proceder nestas situações e propõe-nos a correção fraterna. A primeira leitura recorda-nos que precisamos estar atentos e vigilantes, como sentinelas. Os perigos, aquilo que nos pode iludir, seduzir, desviar, vem de vários lados e de diversas formas. Para não sermos apanhados de surpresa, é preciso a vigilância. Contudo, partindo do texto de Ezequiel, podemos achar que essa vigilância compete aos padres, bispos e ao Papa. Isso é certo que este tem um papel importante por força da vocação e da missão que Deus lhes confiou. Isso não nos liberta da necessidade de nós mesmos estarmos atentos e vigilantes. E mais, Deus chama-nos a todos a corrigir aqueles que se enganaram no caminho. Quando ouvires a palavra da minha boca, deves avisá-los da minha parte. Escutamos na primeira leitura. E isto é missão de todos. Encontramos aqui um critério que nos ajuda no discernimento: a palavra de Deus. Esta ajuda-nos a ler a realidade e a distinguir o que faz bem a nós, aos outros, à comunidade, daquilo que faz mal. Jesus, no Evangelho, dá-nos um roteiro para lidarmos nestas situações com aqueles que se enganaram e até nos magoaram, e que Dom António Couto explica de uma maneira belíssima. Primeiro tu a tu, a 4 olhos, 2 corações. Depois com recurso a testemunhas. Finalmente na Assembleia, sempre multiplicando os olhos e os corações. É um processo gradativo que começa por nos fazer desinstalar e ir ter com outro. O que não é fácil. Muitas vezes achamos, ele ou ela é que me ofendeu, ele é que tem que vir pedir desculpa. Ora, não é isso que Jesus propõe. O que Jesus propõe é um processo que tem que ter no seu horizonte o perdão e a reconciliação. E se o tu a tu não funcionar, pedimos ajuda. Primeiro 2 ou 3 pessoas, e se ainda assim não resultar, pedimos ajuda à Igreja. Na segunda leitura, São Paulo oferece-nos outro critério: o amor. A correção fraterna tem que ser um exercício de amor. E o amor em atos chama-se caridade. E recorda-nos São Paulo que a caridade não faz mal ao outro. Nestes processos, temos de estar muito vigilantes à tentação da vingança e do rancor. Por isso, o amor tem que ser o critério fundamental na correção fraterna, porque o outro é uma extensão de mim, a quem amo como a mim mesmo. Se nos deixarmos guiar pela palavra de Deus e com o amor ao próximo como pilar do nosso ser e do nosso agir, então as nossas relações pessoais na comunidade e na Igreja ganharão uma profundidade imensa e serão sinal de comunhão e da presença de Deus. Assim, com o Salmo, rezemos ao Senhor para que o nosso coração não se feche nem endureça, mas se deixe inundar pela alegria e júbilo a Deus, nosso Salvador. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Vinde, prostremos em terra. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. E chegamos ao final da reflexão da palavra deste domingo. Termino com os votos de um bom domingo e de uma boa semana iluminada pela palavra de Deus. E a quem possa interessar, para esta reflexão recorri a algumas ajudas,
nomeadamente o comentário à liturgia dos Deonianos, que encontramos no seu site, os comentários à Bíblia Litúrgica pela Gráfica de Coimbra, o comentário ao Antigo Testamento 2 da Casa da Bíblia, o comentário ao Novo Testamento pela Casa da Bíblia também, quando ele nos abre as Escrituras do Noá, do Dom António Couto, pela Paulus, a Léxio Divina para cada dia do ano, do ciclo A, pelo Verbo Divino, e as introduções da Bíblia Sagrada para o terceiro milénio, da Difusora Bíblica.